Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Destrave Seu Inglês em Minutos do Básico ao Avançado. Aqui desconstruímos o método tradicional para te ajudar a falar e destravar o seu inglês através de práticas diárias em um curto espaço de tempo. Ou seja, todo o conteúdo que você vai encontrar aqui vai te oferecer uma prática para o seu dia a dia. E se esse é o seu primeiro contato aqui, muito prazer, eu sou a Teacher Mandy, criadora da imersão Destrave Seu Inglês, especialista em aquisição de fluência rápida, tanto para o uso pessoal como para o uso profissional. Eu já ajudei mais de 4.000 alunos a sair do zero à fluência, sem gastar rios de dinheiros com intercâmbio, nem muito menos passar horas estudando com apostilas. E agora eu quero aproveitar esse momento para te fazer um pedido especial. Se você é novo aqui no canal, já corre lá, se inscreve, ative as notificações para você ficar sabendo do próximo episódio e já me dá o seu like também. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e ele vai me ajudar a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, assim como foi com você. E no episódio de hoje eu vou te contar por que os cursos de inglês não funcionam. E pode ser que agora você esteja pensando assim, teacher, já comprei um ou mais cursos de inglês e até agora não tive o resultado que eu estava esperando. Se você é uma dessas pessoas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar tudo o que você precisa saber e principalmente por que esses cursos não funcionaram para você. E eu entendo você perfeitamente. Ficou muito difícil acreditar em métodos rápidos quando nós vemos tantas falsas promessas por aí. E o que eu mais escuto é o seguinte: olha, teacher, já tentei de tudo, já me matriculei em várias escolas, já testei vários métodos, mas até hoje eu não consigo falar inglês. E quem me conhece sabe que o meu compromisso é com a verdade. Então, nesse episódio de hoje, eu vou contar um pouquinho da minha metodologia, do que funcionou primeiramente para mim e para diversos alunos que eu já pude ajudar. E eu quero que você sozinho tire as suas próprias conclusões. Mas vamos lá, se você ainda acha que isso é tudo aqui conversinha fiada, papinho da Teacher Mandy, eu te convido a ficar comigo até o final desse episódio, que hoje eu vou te mostrar uma metodologia poderosa capaz de fazer você falar inglês de verdade, mesmo que você seja travado no inglês, seja tímido ou ainda seja um aluno iniciante, nunca tenha estudado inglês na sua vida. E pode ser que agora você esteja se perguntando assim: será que esse método aí que a Teacher Mandy sempre fala realmente funciona? E não tem problema nenhum em você se questionar. Mas olha, eu já falo pra você, esse é um método que realmente funciona e você já usou essa metodologia. Pode ser que você tenha esquecido, mas você usou esse mesmo método para aprender o português. E eu vou revelar esse passo a passo hoje para você. E eu cheguei nessa conclusão através da minha experiência e da experiência dos alunos que eu pude ajudar. Só para você ter uma ideia, eu diria que 99% das pessoas que me procuram, elas têm esse objetivo voltado para fala, voltado para comunicação. E aí você vai fazer uma investigação ali da jornada desse aluno, o que foi que ele fez, quanto tempo que ele estudou de inglês, e você percebe que ele se matriculou em escolas diferentes, escolas tradicionais, com metodologias voltadas para gramática, muita leitura, sem revisões passadas e sem nenhuma prática. E eu afirmo para você, desse jeito você não vai conseguir falar inglês. Se você quer falar, é muito simples. Você precisa falar, você precisa se expor ao idioma. Então, qualquer outra metodologia que não te ofereça isso, corre que você está perdendo tempo. E aí, como eu sempre gosto de contar a minha história, vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, até mesmo porque não fui sempre professora de inglês, não comecei a estudar inglês desde pequenininha, quebrei muito a cara, mas com certeza tudo que eu passei me serviu de aprendizado, principalmente para eu compartilhar com você e te ajudar a cortar caminho. Eu passei por várias metodologias tradicionais, aquelas idas e vindas do inglês, e sempre tive o objetivo de conseguir falar inglês. E olha só, gente, como não faz o menor cabimento. Eu me escondia atrás dos livros, era uma aluna extremamente travada, tímida. Eu ia pra minha aula de inglês pensando assim: tomara que o professor não me chame, que eu não tenha que participar de nada. Só de pensar em falar uma frase em inglês já me dava dor de barriga. Olha só como era crítica a situação. E é muito simples se você conseguir enxergar dessa forma. Se você quer falar, você precisa falar, gente. Desculpa destruir o sonho de você, que de repente tá pensando assim: eu vou me esconder atrás dos livros, eu vou fazer um monte de exercício de gramática e um dia eu vou conseguir falar inglês. Olha, isso não vai acontecer. Se você quer falar, você precisa ir para a arena. E você tem que entender que os seus erros vão fazer parte do seu aprendizado. Não existe essa de eu só vou falar inglês quando meu inglês estiver perfeito. Se você ficar esperando esse momento chegar,
pode ter certeza que você vai esperar, esse momento nunca vai aparecer. E aí, depois de gastar muito dinheiro, tempo, gente, o tempo é precioso. O dinheiro a gente até recupera, mas e o tempo? Vários anos estudando em várias escolas e nada, não conseguia falar uma palavra em inglês, não conseguia me apresentar em inglês. E aí surgiu a necessidade de fazer uma entrevista. E foi ali que eu realmente tomei aquele choque de realidade. Eu pensei, nossa, eu tô estudando inglês há um tempão. Eu coloquei inclusive no meu currículo que eu tenho inglês intermediário, mas eu não consigo participar de uma entrevista para falar de mim mesma. E foi aí que eu tive aquele choque. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu falei, olha, esse negócio de livro, essa metodologia que eu tenho usado não tá me ajudando. Eu preciso de uma outra alternativa. E foi aí que eu fui atrás do método de imersão. Fui procurar atividades, a princípio, que pudessem me ajudar a passar na minha entrevista. E aí eu descobri que eu ia precisar falar inglês, descobri que eu ia precisar me expor, que eu ia precisar ir pra arena, ia precisar de muita prática. Então foi uma outra questão também que eu precisei trabalhar, porque eu era muito tímida, muito travada. Mas, gente, se você não começar, a gente não consegue melhorar. Esse negócio, como eu falei pra vocês, Só vou falar quando tiver tudo perfeitinho, não existe. A gente precisa dar o primeiro passo e a gente vai melhorando aos pouquinhos. E aí, quando eu comecei a realmente aplicar essa metodologia de imersão, gente, o negócio foi muito rápido. Isso não é papinho, não, é verdade. Foi muito rápido. E em menos de 4 meses eu já consegui assistir séries, filmes e conseguia me comunicar com nativos. E o melhor, já estava me sentindo preparada para participar de uma entrevista que eu precisasse falar inglês. E isso coisa que não tinha acontecido com anos de estudos numa metodologia tradicional baseada em livros e em muita gramática. E olha, eu super aconselho que você faça esse teste, comece a inserir esse método de imersão na sua vida, pelo simples fato de que quando você usa essa metodologia de imersão, você corta muito caminho. Quando você vai estudando uma metodologia tradicional, a gente tem aquela mentalidade de eu quero aprender tudo. E você adquire tanto conhecimento com quase nenhuma prática. Já na metodologia de imersão, é totalmente o oposto disso. Você vai aprender o que é necessário para esse momento, que está relacionado, super alinhado com a sua meta. E a partir daí, você vai colocar tudo isso em prática. Sempre com o objetivo de evolução. Aprendeu? Praticou. Aprendi 5 verbos, vou colocar esses 5 verbos em prática. Aprendi 3 expressões, vou colocar essas 3 expressões em prática e assim por diante. Sempre evoluindo um passinho de cada vez, mas com muita prática. E olha só que legal, com isso todos os dias você consegue sentir a sua evolução. Porque o inglês não é mais um estudo que você faz uma vez por semana, 2 vezes por semana. Você transformou o inglês em um estilo de vida. E por que será que você deveria investir o seu tempo, o seu precioso tempo e o seu dinheiro nessa metodologia? E na verdade eu quero te devolver uma outra pergunta. Pensa só no seguinte, quanto tempo, seu tempo precioso e quanto dinheiro você já investiu em métodos tradicionais e metodologias em geral e até hoje você não fala inglês. E eu falo pra você, das duas uma, se você tá assistindo esse episódio aqui, uma, você quer melhorar o seu inglês, você já tá numa constância e você sabe que você pode mais. Ou outra, você tá insatisfeito com o seu inglês, então eu acho que no mínimo vale você tentar algo que já funcionou para diversas pessoas e que eu tenho certeza que vai funcionar para você também. E pode ser que você esteja analisando aí, teacher, e quais são os reais benefícios? O que eu vou ganhar de verdade se eu realmente ingressar numa metodologia de imersão? E eu falo para você, acho que a primeira coisa é a autonomia, né? Uma metodologia de imersão, ela é capaz de te ensinar o que você precisa para aprender. Eu acho que nada melhor do que você mesmo conseguir enxergar os resultados já nos primeiros dias, né? Acredito que você que passou por uma metodologia tradicional e até hoje você não consegue falar inglês, provavelmente você se sente muito frustrado e você sente que o problema é você. Ai, todo mundo aprende inglês, eu sou muito burro, não tenho capacidade, não sou suficiente o bastante. E muitas vezes essas pessoas acabam desistindo, então nada melhor do que você estar numa metodologia na qual você se sente motivado. Você consegue ver o esforço que você está fazendo, mas em contrapartida você já vê resultados nos primeiros dias. E é exatamente isso que essa metodologia faz por você. Ela te ajuda a tirar o inglês do livro, trazer para sua realidade, te preparando para situações que você vai enfrentar. Eu escuto muita gente reclamar: Teacher, eu tomei um choque tão grande quando eu fui viajar, porque eu estudo inglês há 5 anos e eu achava que eu sabia inglês. Eu achava que eu tinha um inglês intermediário. Chegou lá na hora, quando eles começaram a falar comigo, eu percebi que aquele inglês era um inglês totalmente diferente do que eu tinha estudado. E isso por quê?
Toda vez que você se apega demais aos livros e não pratica inglês, não escuta, realmente esse é o resultado. E a metodologia de imersão vai te oferecer o oposto disso. Desde o início, você vai aprender direto da fonte o inglês que você vai encontrar quando você for viajar ou, de repente, quando você for participar de uma entrevista, de uma reunião na qual você precise falar inglês. E olha, o que eu mais vejo pela minha experiência, e eu sinto que os alunos erram muito aí, é assim: ai, teacher, eu tenho muita vergonha, tenho muito medo de falar. Então, o que o aluno faz? Ele vai sempre pelo lado mais confortável, então ele se esconde atrás dos livros. Ele sempre opta por uma metodologia tradicional, na qual ele vai escrever bastante, ele vai fazer provas, porque ele já é bom naquilo. Então, é algo que não vai deixar ele desconfortável. E, gente, eu falo pra você, se você quer realmente um resultado rápido, você precisa sim sair da sua zona de conforto. E entenda, se você quer se comunicar em inglês, se você quer falar inglês, você precisa falar, você precisa de disposição. Foi exatamente esse processo que você usou para aprender o português, que a gente acaba esquecendo com o tempo, né? Hoje somos adultos, estamos aqui já fluentes no idioma e a gente esquece como foi o processo. Mas a gente errou muito, a gente começou a praticar o português muito antes de ir para a escola. A gente não sabia ler nem escrever. E a gente aprendeu ali copiando os nossos pais o dia todo, falando muito errado, usando o nosso corpo para se comunicar e entendendo que esses erros que a gente cometia nessa época fizeram parte de quem somos hoje. E esse é o resultado. Conseguimos atingir a fluência no português. Então, por que no inglês a gente faz tudo diferente? Que tal experimentar uma metodologia que já funcionou? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora chegou o momento mais importante desse episódio, que é o momento da prática. Olha, para você que já está se acostumando com esse lance de método imersão, sabe que o segredo da fluência está na prática. Então não adianta nada você escutar essa aula de hoje se você realmente não testar tudo que eu tô falando aqui. Duvide mesmo, vá lá e faça o teste. E hoje, na atividade que eu vou deixar aqui, a proposta de atividade para vocês, eu vou ensinar uma técnica que está totalmente alinhada com o método imersivo. Se você nunca escutou a respeito de revisão espaçada, olha, abra os seus olhos e corra dessa metodologia, porque não existe fluência sem revisão espaçada, já falo para você. É extremamente importante que você faça o uso, use e abuse dessa técnica, e é sobre isso que a gente vai falar agora. E eu gosto até de brincar dizendo o seguinte: olha, se você ainda não fala inglês, pode ser por esse motivo. Se você nunca usou uma revisão espaçada para aprender inglês, se você nunca ouviu falar, pode ser por essa razão que você ainda não consegue falar inglês. E o que seria a revisão espaçada? A revisão espaçada nada mais é do que você revisar o conteúdo que você aprendeu. Eu gosto sempre de falar que hoje em dia o que eu mais vejo são alunos acumuladores, aqueles alunos que acumulam muito conteúdo. Aprende, recebe aquele input todinho e não tem nenhuma prática. Então, na revisão espaçada, você é incentivado a revisar o conteúdo relevante para você, para que aquele conteúdo ele fique fixo, ele fique automático, natural na sua cabeça. Então, resumindo, os estudos da revisão espaçada, eles dizem que você tem um prazo de até 72 horas para revisar aquele conteúdo que você considera importante. Então, vou até dar um exemplo aqui, uma brincadeirinha bem lúdica com vocês para vocês entenderem. Imagina que o seu cérebro, ele está lá, adquiriu um monte de informação no decorrer do dia, chegou no final do dia, o que precisa ser feito? Aquela organização, aquela faxina, né? E aí o seu cérebro vai limpar o que realmente é importante. E quando você não faz a revisão espaçada, quando você não revisa o conteúdo que é importante, o que o seu cérebro entende? Que aquele conteúdo pode ser descartado, que ele não é importante. Então, essa faxininha, o que ele vai fazer? Ele vai mandar embora até aquilo que é importante, pelo simples fato de você não ter revisado. Então, você tem esse prazo de até 72 horas. Eu sempre incentivo os meus alunos a revisar no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Não esperar esse prazo todo. Por quê? Quanto mais revisão espaçada você fizer, mais automático o conteúdo vai ficar, e quando surgir a oportunidade que você precisar falar, precisar fazer o uso daquilo que você aprendeu, vai vir instantâneo, sem esforço nenhum. E eu gosto sempre de dizer que você precisa agir, mas agir de forma certa. Então não adianta nada. Ai, teacher, tudo bem, já entendi o conceito da revisão espaçada. Se você aplicar de uma outra forma. Então você tem que sempre pensar na sua meta. Se o seu objetivo
objetivo é se comunicar em inglês, não adianta nada você revisar o conteúdo, ficar lendo, repetindo igual um papagaio. Isso não vai te ajudar. Se o seu objetivo é se comunicar, é falar inglês com naturalidade, assim como você fala o português, você precisa fazer o uso do que você aprendeu, mas falando, ok? Nada de leitura. E agora chega o momento mais importante desse episódio, que é o momento da prática. Então já pega papel e caneta para você fazer essas anotações. Bom, então baseado aqui nessa técnica de revisão espaçada, eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Teve um dia que eu estava assistindo séries, adoro séries e filmes, assistindo em inglês, é claro. E eu vou dar uma dica matadora para você que mudou o jogo para mim, eu tenho certeza que vai mudar para você. Toda vez que eu vou assistir uma série ou um filme em inglês, o meu foco são sempre nas frases, ok? Nada de palavrinhas. Quando eu estudava em métodos tradicionais, eu era muito apegada às palavras, ao vocabulário. E qual que é o problema disso, teacher? Quando você se apega às palavras e você quer montar uma ideia, você tem que montar a frase completinha. Isso vai te dar muito mais trabalho, vai fazer muito mais confusão na sua cabeça. Agora, se você pegar uma ideia pronta, uma frase prontinha, é só você entender como ela é usada e começar a reproduzir, tá bom? Então, o que aconteceu? Assistindo lá a minha série favorita, eu percebi que tinha um casal, eles tinham saído numa noite, tinham curtido pra caramba. Nossa, foi maravilhoso. E aí no dia seguinte eles tinham que trabalhar. Foram os dois pra cozinha, começaram a tomar um café e ela já olhando pra ele com aquela carinha de coração, tipo assim, já se despedindo no café da manhã. E ele também com uma carinha triste, sabe? E eles assim, não estavam falando muita coisa, mas dava pra sentir no ar que eles estavam tristes, que eles tinham que ir embora, eles queriam ficar mais tempo juntos. E aí, ao se despedir, né, aquele chororô todo, aquele chamego todo, depois de uma noite tão maravilhosa, ele pegou e olhou pra ela e disse assim: "Don't be a stranger." E aí eu fiquei bem confusa, confesso pra você, quando eu vi ele falando isso. Eu falei, será que eu entendi errado? Parecia que eles estavam tristes porque eles tinham que ir embora, que eles tinham curtido tanto aquela noite juntos. Por que ele disse pra ela não seja uma estranha? E aí quando ele disse assim, don't be a stranger, aquilo me causou uma certa confusão, confesso pra você. Falei, será que eu entendi errado? Don't be a stranger? Será que ele chamou ela de estranha? Eu tinha entendido que eles já estavam com saudade um do outro, tava rolando um clima super romântico lá, e de repente ele me dá uma dessa. E aí depois ela respondeu, no worries, I'll be back later. E aí sim, com esse contexto eu entendi que o que ele quis dizer foi, não desaparece, não some. E ela respondeu, eu volto depois. Então, algo muito importante que você tem que ter na sua cabeça. Ao invés de você traduzir palavrinha por palavrinha, você precisa entender para que serve e como uso. Isso é o primordial. E a partir dali você vai reproduzir, encontrar oportunidades em que você possa usar essa frase que você acabou de aprender. Algo muito importante que você precisa ter aí na sua cabeça é o seguinte, aprendeu essa frase, sentiu que ela não é relevante para você, teacher, eu não vou usar. Descarta, você vai aprender aquilo que é importante para você nesse momento. Por outro lado, olhou a frase, gostou, fala, acho que eu vou usar isso aqui no meu dia a dia, o que você vai fazer? Você vai pegar essa frase e você vai colocar na sua lista de revisão espaçada para que você possa revisar. Lembrando que se o seu foco é a comunicação, a revisão não é leitura. Você vai precisar usar, você vai precisar falar essa frase várias vezes até ela ficar automática. E agora eu vou dar para você o passo a passo simples para você já começar a praticar hoje mesmo a sua revisão espaçada. Então vamos imaginar essa situação. Já coloquei lá na minha lista Don't Be a Stranger, tenho agora que encontrar as oportunidades para praticar usando a minha musculatura. Então vamos imaginar que o meu filho vai viajar. E aí ele olha pra mim e fala assim, mãe, eu tô indo já, dá um beijo. Aí vou lá, dou aquele abraço nele e eu vou dizer em voz alta, Don't be a stranger. Não desaparece, não some, meu filho, já tô com saudade dele. Olha que situação legal, dá pra usar, não dá? Uma outra situação também. De repente você foi para casa de uns amigos, curtiu lá, vocês conversaram um montão. E esses são aqueles amigos que você não vê sempre porque trabalham demais. Na hora de ir embora, dá aquele abraço, dá aquele beijo e olha para o amigo e fala, hey, don't be a stranger, não some, hein, não desaparece. E é exatamente isso que você precisa fazer, uma revisão espaçada e imersiva com situações reais. Porque o que vai acontecer? Olha só que legal, você tirou o inglês do livro e trouxe para a sua realidade. Então, com certeza, quando situações parecidas como essas aparecerem, você já vai estar com essa frase prontinha, automática na sua cabeça. Don't be a stranger. E eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo quando eu estudava em metodologias tradicionais. Por isso que eu falo para você, gente, olha, não é questão
questão que sou contra ou a favor de nada. Mas se a metodologia que você estuda hoje não te ensina a revisão espaçada, corre porque você está perdendo tempo. E eu lembro que nessa época eu nunca tinha ouvido falar sobre a revisão espaçada, mas nessa metodologia a gente tinha que repetir mais de 10 vezes a mesma frase. Então, the book's on the table, the book's on the table, the book's on the table. The book is on the table, table, table. The dog is on the table, table, table. Mais de 10 vezes você tinha que repetir em voz alta a mesma frase. E frases aleatórias que muitas vezes não faziam o menor sentido. E aí foi que me peguei numa situação que eu precisava falar com um nativo, né? E cadê? Que só vinham aquelas frases... The book's on the table, I'm a student. Frases que não faziam o menor sentido para uma conversa. Então essa é a prova de que esse tipo de repetição, né? Ainda mais com coisas aleatórias que não são relevantes para você, não vão te ajudar a falar inglês. Por outro lado, eu tenho o Teacher Danny, que eu sempre uso como exemplo. Ele, eu acho que é a pessoa que mais usa revisão espaçada que eu já vi. Até hoje, mesmo sendo professor de inglês e sabendo tudo que ele sabe, a gente assistindo série, muitas vezes ele para a série e ele entende a frase, pega a expressão, já começa a inserir essa expressão no dia a dia, repete várias e várias vezes e ele tá sempre encontrando oportunidades. Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente cozinhando, indo pra academia, ele começa a inserir essas frases que ele aprendeu e eu acabo aprendendo de tabela com ele também. Então essa é a prova de que a revisão espaçada ajuda independente do seu nível, ela vai com certeza levar o seu inglês para outro nível. E para você que depois dessa aula toda, esse episódio todo, ainda tá se questionando, será que esse método de imersão realmente funciona? Eu tenho mais uma prova para te dar. Eu separei aqui uma matéria do Terra, eu vou compartilhar com você o que eles falam sobre os métodos imersivos. E a matéria diz assim: diferenças entre curso regular e inglês por imersão impactam a aprendizagem. Identificar o que é mito ou verdade em relação às modalidades de aprendizado pode ser determinante para se obter a proficiência. Então, olha aqui, não sou apenas eu que estou dizendo isso. O Terra também afirma que estudar por imersão pode sim te trazer resultados ainda mais rápidos. Eu quero te convidar a fazer essa reflexão aqui junto comigo. Não é frustrante pensar que você já investiu tanto tempo, tanto dinheiro e até hoje você não consegue falar inglês? A gente chega até a pensar que o problema é a gente. Falta de capacidade, não sou inteligente o suficiente. Acho que esse negócio de inglês não é pra mim, não. Agora, já pensou como seria se você pudesse ingressar numa metodologia, uma metodologia de imersão, que você sentisse que você está se esforçando para aquilo, mas você pudesse ver resultados já nos primeiros dias? Seria maravilhoso, não seria? E olha só como essa metodologia é uma metodologia motivadora. A partir do momento que você consegue enxergar resultados já de imediato, aquilo vai só te incentivar a fazer mais. E eu acho que é exatamente isso que você precisa. Já pensou como seria conseguir participar daquele conference call que você sempre quis participar, mas você nunca teve coragem porque você acha que você não vai conseguir entender, que você acha que as pessoas não vão conseguir compreender o que você está querendo dizer? Ou de repente aquela viagem que você sempre quis fazer para fora do país, você quis levar a tua família, ser entendido, entender, se sentir parte daquela cultura, mas por falta do inglês você ainda não se arriscou. Olha só quantas portas o inglês pode te abrir, mas para isso você precisa começar. E o primeiro lugar é ter a autorresponsabilidade de entender que se você não fala inglês até hoje, a culpa é 100% sua. E eu tô aqui exatamente para isso, para te ajudar a virar esse jogo. Vamos começar hoje mesmo a colocar todo esse conhecimento que você aprendeu aqui comigo em prática. E por hoje é só, espero que no episódio de hoje você tenha conseguido compreender o porquê esses cursos tradicionais não funcionam para você. Agora você já sabe que existe uma metodologia perfeita para o seu objetivo. E eu espero que você coloque tudo isso em prática. Se eu te ajudei com esse vídeo de hoje, o que você está esperando? Já me dá o seu like. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e ele vai me ajudar a compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. E para você que é novo aqui no canal, já corre lá, se inscreve e ativa também as notificações para você ficar sabendo do nosso próximo episódio. Um beijo, bye bye!